Instituto de Educação Jeová Jireh. Hoje vamos fazer correção do livro com as questões da era Vargas, tá? Para o 9º ano. Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell, mais uma vez com vocês, uma videoaula. Só que a gente vai fazer a correção, tá? Estou falando para o 9º ano. Nós vamos fazer a correção do livro, tá? Gostaria que vocês abrissem aí na página 23 do livro, tá? Do nosso livrinho aqui, tá bom? Abram aí na página 23 e vamos corrigir os exercícios que eu tinha falado para vocês fazer os exercícios. Vamos lá. Preencha a cruzadinha abaixo com os primeiros nomes dos políticos envolvidos no processo da Revolução de 1930. Vamos lá. Letra A. Presidente do Brasil deposto por uma junta militar na Revolução de 1930. Foi Washington, tá? Letra A. B. Candidato a presidente da República em 1930. Aí vocês podem botar Júlio, foi o Júlio Prestes. Eu estou revisando, tá? A gente já até corrigiu um pouquinho disso aí, a gente está revisando aí, tá? Letra C. Político mineiro que deve ter sido indicado à presidência da República, tá? É o Antônio, coloca o nome dele aí, o Antônio, que era o candidato que iria concorrer no lugar do Júlio Prestes, tá? Só que o Washington Luiz indicou o Júlio Prestes, que era paulista. Letra D. Político paraibano assassinado em 1930. Aí vocês colocam aí João, tá? Que o nome dele é João Pessoa, que ele foi vice, ele morreu, foi assassinado por motivos particulares, tá? E acabou sendo usado isso como oposição às eleições na qual Júlio Prestes tinha ganho as eleições presidenciais. Vamos lá, letra E. O presidente provisório do Brasil após as eleições foi Getúlio, tá? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas começou a Revolução de 30, quando eles dão um golpe, quem vai assumir vai ser Getúlio Vargas. Vamos lá, número 2. Escolha um desses políticos que faça uma pesquisa sobre a participação dele no período estudado e registre no seu caderno as informações que encontrar. Eu já falei um pouquinho de cada um deles, né? Só vocês dão uma pesquisada lá. Washington Luiz, presidente, né, do Brasil na época do golpe de 30, Júlio Prestes, paulista, indicado por Washington Luiz para ser candidato à presidência da República. Ele era até presidente do estado de São Paulo, tá? Outra camarada aí, Getúlio Vargas, que vai ajudar a dar o golpe, João Pessoa, que vai ser o vice, vai ficar na chapa de Getúlio Vargas e vão perder as eleições, né? E João Pessoa vai ser assassinado. Também era presidente da Paraíba, tá? Então, vocês viram aí esses exercícios. Continuando aqui, vamos lá agora para a página 27. Busque informações sobre Berta Lutz, apresentada na imagem desta página, e anote qual a relação dessa bióloga e ativista política com as regras trabalhistas para mulheres na atual Constituição brasileira, tá? Ela assume a cadeira de deputado da Câmara Federal. Durante seu mandato, defende as mudanças da legislação referente ao trabalho da mulher e dos menores de idade. Ela propõe a igualdade salarial e licença de 3 meses para gestantes e a redução da jornada de trabalho, então de 13 horas, que ela quer agora para 8 horas. Tá? Isso aí você vê que muito disso hoje está na nossa Constituição, tá? Nossa Constituição atual de 1988. Então, essa mulher já no tempo dela, tá? Já brigava aí por essas ideias, tá? Na qual defender aí a mulher, tá? Depois vamos aí para a página, deixa eu ver aqui, trabalho, antigo Constituição 34, vamos lá.
Deixa eu ver aqui. Página 30, tá? Você tem que botar verdadeiro ou falso, tá? Aí tá aí, falando da ação integralista brasileira, comandada por Plínio Salgado, tá? E a Aliança Nacional Libertadora, que é comandada por Luiz Carlos Prestes, que a gente já estudou. Vamos lá. A ANL, de linha socialista, era aliada a Getúlio Vargas? Não. Luiz Carlos Prestes queria derrubar Getúlio em 36. Não, não é. É falsa. A e B tinha um programa político mais voltado aos interesses de Vargas, principalmente no que se diz respeito ao anticomunismo? Verdadeiro. O Plano Collor alarmou a população, proporcionou a Getúlio Vargas a oportunidade de se colocar como a única esperança para a nação brasileira? Verdadeiro. Tanto é que esse plano é um plano falso, criado por Getúlio Vargas para ele dar o golpe de 37. E o internato... Não, a Intentona Comunista foi um movimento promovido em 35 pelo integrante da ANL, com o objetivo de depor Vargas? Verdadeiro. Lembra? É o golpe que Luiz Carlos Prestes tenta dar sobre Getúlio Vargas, só que ele não consegue, né? É descoberto antes, todos eles são presos, e até contei um pouco na última aula, penúltima aula, que eu falei da Olga Bernardes, né? Vamos lá, continuando aqui, vamos entrar um pouco agora dentro do Estado Novo, tá? Página 35. Sobre a candidatura de Júlio Prestes, a presença de 1930, responda: por que o lançamento da candidatura desse político pelo presidente Washington Luiz descontentou os mineiros? Simplesmente porque o Júlio Prestes ele era da bancada paulista. E na realidade o Washington Luiz era da bancada paulista também. Então ele deveria indicar um candidato mineiro, coisa que ele não fez, tá? Queria colocar o Antônio, que era o candidato de Minas Gerais. Só que o que ele fez? Lançou um candidato paulista, que foi, no caso, Júlio Prestes, que foi governador não, presidente do estado de São Paulo. Vamos lá, nós estamos vendo aí um cartaz aí, leia atentamente a imagem ao lado, reflita sobre o contexto final da República Oligárquica, explique o que estava escrito nesse cartaz. O governo que virá restabelece a paz e garantir a opinião do povo com a liberdade das urnas. Então ele está falando o que aqui? Nada mais, nada menos que a oligarquia, né, essa política do café com leite, eles estavam mais preocupados com uma classe social que é a oligarquia do que com o povo. Então Getúlio Vargas vai falar, ó, a gente não vai mais fazer só pela oligarquia, mas vamos fazer também pelo povo, tá? E aí que o Getúlio Vargas cresce, tanto é que Getúlio Vargas chega a uma fase do seu governo que ele faz uma política populista, virada totalmente para os trabalhadores, criando leis como o 13º, não, o 13º foi outro caso, mas criando a carteira de trabalho, botando 8 horas de trabalhos, tá? Então várias coisas que ele vai criar, tá? Ele vai mudar isso, tá? Ele vai mudar essa coisa, vai virar mais para o sentido popular, para o povo, do que só para a oligarquia, tá? Vamos lá, número 3. Sobre as principais medidas tomadas por Getúlio Vargas para desenvolvimento, os problemas econômicos do país na década de 30. Aí você vai botar verdadeiro, vamos lá. Criou a Companhia Siderúrgica Nacional. Verdadeiro. Estimulou a policultura. Verdadeiro. Não ficar só dependendo do café, né? Criou o Conselho Nacional do Café. Verdadeiro. Para tentar resolver a crise que estava no café. Queimou milhares de sacas de café. Verdadeiro. Para fazer o café se valorizar mais. Quer dizer, tendo menos café no mercado, a tendência do preço seria subir. Criou a Petrobras? Não nesse momento. Ele até criou a Petrobras, mas só quando ele voltar nas outras eleições, que ele vai ganhar em 1950, aí sim ele vai criar a Petrobras, tá?
Em sua política integralista, não incluiu grupos indígenas respeitando a tradição desse povo. Falso, totalmente falso. A Constituição que vai começar a pensar mais nos povos indígenas vai ser a Constituição de 1988, que é a atual Constituição do Brasil. Tá? Incentivou a industrialização brasileira? Sim, claro. Ele começa a tirar um pouco essa coisa do campo e começa a investir na indústria para virar uma coisa mais urbana, tá bom? Cite duas reivindicações dos paulistas no promoverem na Revolução Constitucional de 1932. Essa aí é fácil, vai ser uma nova Constituição, o novo interventor, tá? Em São Paulo, e a outra vai ser eleições para presidente da República. Só que essas eleições foi de forma eleito pelo colégio eleitoral, de uma forma indireta, tá? Não foi eleito pelo povo, no caso, foi o Getúlio Vargas que concorreu e ganhou. Cite duas medidas políticas e duas medidas econômicas adotadas por Vargas durante o Estado Novo. Vamos lá, medidas políticas. Ele vai centralizar o poder sobre ele, por exemplo, vai perseguir os seus adversários políticos. A nível econômico, ele vai continuar investindo mais na indústria, por exemplo, ele criando a siderúrgica nacional, tá? E durante, vamos ver outra coisa, continua também insistindo no sentido da economia na borracha, né? Restaurando aí a borracha que vai ser vendida aí como matéria-prima para os aliados para usarem para fazer pneu, todas peças de borracha, que às vezes deveria usar um tanque, usar um carro, um tanque, e assim ele vendia borracha e vendia ferro. Quer dizer, a economia virou, não era só o café, o ferro, vendeu o ferro para os aliados e borracha também, um exemplo. Vamos lá. E assim terminou aí a nossa correção, tá? A nossa correção, e depois a gente vai entrar numa história que eu gosto, tá? É um assunto que eu gosto muito de debater, que é a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, pessoal, assim termina a nossa semana, tá? Aí com os exercícios, espero que vocês tenham feito, tá? E espero que tenham acertado muitas, e não esquecendo, tá? Se sair de casa, só sai se for por muita necessidade. Se sair, use máscara. Se caso puder levar um álcool gel para sempre limpar as mãos, chegar em casa, toma um banho. E depois, tira aquela roupa, coloca para lavar, tá? E se cuidem. Porque eu não vou mentir para vocês não. Eu estou aqui vivendo de saudade de vocês e doido para nós voltarmos logo às nossas aulas presenciais, porque não tem coisa melhor do que você dar aula para o aluno ali, ó, na carteira, tá? E vocês tendo que me aturar, isso não tem jeito. Eu tenho certeza que não sou tão ruim assim, né? Então tá, pessoal, então um abraço, até a próxima videoaula.